Livro Desafiando os Limites da Fé. Autor, Irmão André. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 3. Uma vida a ser doada. A filosofia ateísta do comunismo continuou a se propagar durante os anos 60 e 70. Eu a vi se espalhando pelo mundo num grande arco da China à União Soviética, passando pelo leste europeu e a África, e alcançando Cuba, do outro lado do Atlântico, onde estabeleceu sua primeira base ocidental de operações. Quando visitei Cuba pela primeira vez, em meados dos anos 60, fiquei pasmo diante da atmosfera relativamente otimista do país, em contraste com as cores pardas da Rússia e da Europa Oriental. O povo de Havana usava roupas de cores berrantes, vermelhas, amarelas e verdes. Lembro-me de ter parado para ver um homem tocando violão numa das passarelas de madeira sobre a praia. A maioria das igrejas e seminários, mesmo da sociedade bíblica, permanecia aberta. Andando de ônibus com um grupo de cristãos cubanos, fiquei surpreso ao ouvir os jovens cantando coros de igreja. No geral, sentia que os cubanos eram um povo feliz, que seu ânimo não se havia ainda abatido. Lembrei-me de que a revolução em Cuba era ainda jovem. Condições semelhantes existiram nos países do leste europeu, por vários anos após a ascensão dos comunistas ao poder. Mas então o governo começou a restringir as liberdades religiosas da população, uma a uma. A polícia se infiltrava nas igrejas e organizações religiosas. Depois, a impressão ou distribuição de Bíblia seria proibida. As igrejas enfrentariam restrições que proibiam a evangelização fora do prédio da igreja, barrando a instrução de crianças, exigindo que todos os membros se registrassem junto à polícia e assim por diante. À medida que a pressão do governo crescia, muitas igrejas eram fechadas, pastores importantes eram presos ou desacreditados, cristãos conhecidos perdiam seus empregos ou eram rebaixados, e seus filhos viam negada a oportunidade de frequentar a universidade. As igrejas que permaneciam abertas geralmente haviam concordado em cooperar com o governo. As escolas incutiam nas crianças os ensinamentos marxistas e incentivavam-nas a abandonar sua fé. Aparentemente eram os pastores e padres que sofriam mais perseguição. Como eram considerados membros não produtivos da sociedade, não recebiam os vales alimentação e muitas vezes eram forçados a passar longas horas nos campos cortando cana-de-açúcar. Mas ainda assim podiam continuar pastores, e suas igrejas permaneciam abertas. Os cristãos comuns certamente sofriam repressão, mas em formas um tanto mais brandas, geralmente molestamento. Mesmo essas estratégias, porém, surtiam efeito. A grande igreja de Havana, na qual conduzi uma série de encontros, fora um dia uma próspera congregação, mas isso antes da campanha antirreligiosa. Multidões se aglomeravam fora da igreja, gritando e bradando pelos altos-falantes palavras de ordem contra Deus. Pesadas máquinas apareciam subitamente nas manhãs de domingo, gerando um barulho ensurdecedor de obras nas ruas. A polícia se infiltrava entre os membros. Quando a visitei em 1965, essa igreja tinha somente 2 membros nos seus registros. Assim que cheguei ao hotel, as autoridades locais me convocaram para um interrogatório. O que eu estava fazendo ali? Queriam saber. E por que havia vistos russos, tchecos, alemães orientais carimbados no meu passaporte? Resolvi ser franco. Vim pregar o evangelho, disse. Por alguma razão, não sei dizer porquê, minha resposta não aplacou suas suspeitas.
Fui bombardeado com perguntas durante algumas horas ainda, e depois intimado a comparecer nos 3 dias seguintes para mais interrogatórios. No final, devem ter concluído que eu não era espião, pois pararam de me chamar ao posto policial. Mas continuaram a vigiar-me e enviaram policiais à paisana para participar das reuniões da grande igreja. 35 pessoas apareceram nas 2 primeiras noites. Bastante se considerarmos o molestamento que tinham de suportar. Nas 2 noites seguintes eram 60. No fim da semana, mais de 100 foram ouvir minhas mensagens sobre o Evangelho. Num dos encontros, preguei sobre João 10 e enfatizei a necessidade de os pastores permanecerem com seu rebanho, em vez de fugir. Estava me referindo à tentação que muitos cristãos perseguidos sentem de deixar seu país na primeira oportunidade. Infelizmente, quando saem, muitas vezes se deixam enredar no materialismo e na decadência do mundo livre, perdendo sua fé. E a igreja sofredora que deixaram para trás fica ainda mais fraca. Em Cuba, Fidel Castro permitia que um número bem reduzido de cidadãos emigrasse todo ano, e a lista de espera chegava a centenas de milhares. Ao final do meu sermão, um homem pôs-se de pé e disse à congregação que era ministro metodista e que se inscrevera para emigrar para os Estados Unidos, mas que mudara de ideia e pretendia ficar. Ele tinha uma obra a realizar em Cuba, a obra de Deus. Outro casal que encontrei mais tarde já havia até comprado sua passagem de avião, mas Deus também lhe falou: "Nossa missão é aqui", disseram. De fato era, e nos anos seguintes tornar-se-ia a missão ainda maior. Então concentrei meus esforços em alertá-los sobre o que vinha pela frente, ajudando-os a planejar uma reação. Como poderiam manter-se firmes na fé diante da pressão que o governo exercia para que fizessem concessões? Como poderiam organizar reuniões de adoração e comunhão se os prédios das igrejas haviam sido confiscados? Onde encontrariam Bíblias, livros e o treinamento necessário? Voltei a Cuba vários anos seguidos durante aquele período, ficando um mês inteiro, a cada vez. A cada ano piorava o sofrimento dos cristãos. No segundo ano, encontrei a sociedade bíblica fechada e o diretor na prisão. Portanto, não se imprimiam mais escrituras. Essa era uma área na qual eu podia ajudar, e assim organizei uma série de idas de mensageiros para a entrega de Bíblias. Pouco tempo depois disso, o presidente do Seminário Batista também foi preso. Embora o seminário em si permanecesse aberto. Por que não? Um seminário aberto sem presidente nem alunos não oferece ameaça. No outro ano, o governo anunciou uma campanha nacional de alfabetização. É sempre bom que as pessoas aprendam a ler e escrever, ainda que os comunistas usem a educação para propósito de propaganda política. Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas alfabetizadas, mais gente pode também ler e compreender a Bíblia. Infelizmente, a campanha tinha um duplo propósito, não só de elevar o grau de alfabetização, mas também enfraquecer as igrejas. O plano: fechar todas as escolas e igrejas por algumas semanas, enviando os meninos mais velhos, adolescentes, ao campo para que ensinasse os outros a ler e a escrever. Nunca soube se o nível de alfabetização melhorou muito em Cuba, mas o que eles fizeram me cortou o coração. No final da campanha, quase nenhum desses meninos voltou à igreja. Muitas das meninas engravidaram e, por causa da vergonha, acabaram se casando rapidamente ou se mudaram para outra parte do país. De qualquer modo, poucos deles voltaram às congregações. Quando fiquei sabendo dessa geração perdida de jovens, determinei-me ainda mais a ajudar a fortalecer a igreja cubana.
É claro que o governo também se opunha cada vez mais à minha presença no país. Numa das visitas, solicitei uma audiência com o próprio Fidel Castro, mas ele estava ocupado demais nas plantações de cana-de-açúcar. Assim, fui recebido pelo ministro da Cultura, que, como mais tarde descobri, orquestrava boa parte da perseguição contra os cristãos. Verdadeiro zelote da Revolução, não ficou particularmente feliz ao ver-me. Sei das suas viagens ao nosso país e do que tem feito por aqui, disse secamente. Mostrou-me um espesso maço de relatórios policiais sobre todos os lugares que eu havia visitado e as pessoas com quem me encontrara nas estadas anteriores. De agora em diante você não vai mais pregar aqui. Já havia recebido essa ordem muitas vezes nas minhas viagens, mas me recusava a aceitá-la. Se não tenho permissão para pregar, Senhor, retruquei, então será que há algum problema em fazer perguntas ao povo? Ora, disse ele, refletindo um pouco, acho que isso não faria mal nenhum. Cuidadosamente tentei avançar um passo mais. E se as pessoas quiserem me fazer algumas perguntas, posso respondê-las? Outra pausa. Não creio que isso cause nenhum problema. Era a permissão que eu queria. Dentro dos limites que ele impôs, eu poderia falar praticamente tudo o que quisesse. Na esperança de conquistar sua simpatia, continuei a conversa. O senhor percebe, por acaso, que se a Igreja da Rússia fosse realmente cristã, jamais haveria revolução? Certamente, replicou. E nem preciso lhe dizer o quanto me agrada ver que muitas igrejas em todo o mundo não são muito cristãs. Por causa disso, nossa revolução continuará a se espalhar. Nada irá detê-la. Temos uma meta: conquistar este mundo. Mas vocês muitas vezes parecem mais preocupados com promessas vazias. Ele tinha certa razão. Só posso respeitar um cristão se ele tentar me conquistar para a sua causa, acrescentou com um sorriso afetado. Mas felizmente não há muitos desses por aí. Durante o resto da visita, sempre que eu me punha de pé na igreja para falar, começava dizendo: tenho algumas perguntas para fazer a vocês. O que vocês acham que significa ser seguidor de Cristo no mundo de hoje? Quantos de vocês aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador? Uma por uma as pessoas da congregação começavam a falar com entusiasmo sobre sua vida cristã e o seu relacionamento com Jesus. Algum tempo depois eu lhes dizia: por acaso vocês têm alguma pergunta a me fazer? Várias mãos se levantavam e alguém perguntava: como posso nascer de novo? Outro dizia: o que a Bíblia nos ensina sobre quem era realmente Jesus? Depois de ouvir algumas perguntas, eu me dava todo o tempo necessário para folhear as escrituras e respondê-las. É lógico que os policiais continuavam frequentando os cultos nas igrejas. E quando mais tarde repassaram os relatórios ao ministro da Cultura, ele ficou furioso. Eu sabia que não seria bem-vindo em Cuba por muito mais tempo. Visitar uma igreja sofredora nos empolga, em parte porque jamais sabemos como Deus nos irá usar para a sua glória. São muitas as oportunidades de partilhar a boa nova com muitos que não conhecem Cristo, e também de encorajar os crentes aflitos e orar ao lado deles. E mais, na volta para casa, sempre sinto que esses crentes me ensinaram algo. Nas minhas estadas em Cuba, tive um excelente intérprete cristão, um jamaicano chamado George. Sua família se mudara para Cuba quando ele era ainda criança e ali foi criado. Ainda hoje mora em Havana. Vários anos atrás ele foi ao Canadá e contou uma história notável sobre uma das minhas incursões evangelizadoras. Uma história cujo desfecho eu mesmo desconhecia.
Preparava-me para subir ao púlpito de uma igreja de Havana, e quando olhei para o santuário, vi Jorge ajoelhado diante do altar, orando fervorosamente. Não tinha a menor ideia do tema de sua oração, mas pelo semblante angustiado, deduzi que era importante. Então silenciosamente me aproximei, pousei minhas mãos nos seus ombros e calado orei por ele. E foi tudo até onde eu sabia. Então demos sequência ao culto e George fez um fabuloso trabalho de interpretação. Agora vem a parte da história que só descobri recentemente. George vinha sofrendo de um grave distúrbio digestivo, talvez uma úlcera. A dor e as cólicas no estômago que sentia eram tão intensas, às vezes que ele mal conseguia terminar de traduzir uma mensagem sem precisar sair. Mas jamais comentou o problema comigo. Naquela noite, as dores no estômago haviam começado mais cedo que o normal. Ele se encontrava em tal agonia que achava que não conseguiria chegar ao final do culto sem desmaiar. Então, antes do início, ele se ajoelhou diante do altar e suplicou ao Senhor que lhe aliviasse a dor. Foi nesse momento que Deus me inspirou a orar por ele. Mesmo sem saber pelo que eu estava orando, Deus aliviou-lhe a dor quase imediatamente. Vários dias depois, Jorge notou que ela não voltara a incomodá-lo. De fato, desde então, nunca mais teve problemas no estômago. Jorge considerou aquele incidente como um divisor de águas na sua vida espiritual. Algo que lhe deu uma nova confiança no poder de Deus. Acabou tornando-se pastor e permanece ativo na comunidade cristã de Havana. Sabe por que adorei ouvir essa história? Porque não havia nem ideia do que estava acontecendo. Essa é a aventura de ir aonde Deus o leva, acreditando que Ele vai agir por meio de você. A cura de Jorge nada teve a ver com o irmão André. Poderia ter sido qualquer um. Poderia ter sido você. Além de fornecer grande número de escrituras à igreja cubana, buscávamos meios de ajudar os pastores e suas famílias a sobreviver na devastada economia do país. Como já disse, os pastores não recebiam os usuais vales para comprar comida e roupas. E se estivessem na prisão, caso de muitos pastores na época, suas famílias precisavam de apoio. A moeda cubana quase não tinha valor e, portanto, doar dinheiro não ajudaria. O embaixador holandês nos dera acesso ao centro comercial diplomático da cidade, onde podíamos usar dólares para comprar-lhes lençóis, roupas, gasolina e algum alimento. Mas ainda assim não era o bastante. Então os pastores nos deram uma ideia. Na rua, o ouro era uma moeda muito mais valiosa e estável. Se pudéssemos lhes trazer joias e outros objetos de ouro, eles conseguiriam vendê-los por um preço bem alto, sustentando-se por períodos mais longos. Um relógio de ouro de $300 comprado nos Estados Unidos, por exemplo, equivalia a 6 meses de renda em Cuba. Portanto, numa de minhas últimas visitas, eu e meu parceiro, além de vários outros mensageiros, usávamos relógios, anéis, braceletes e colares de ouro. Parecíamos playboys. Convidei um grupo de pastores ao hotel e ofereci-lhes uma refeição. Eles aceitaram gentilmente, mas perguntaram se eu podia lhes fornecer sacos plásticos para que levasse alguma comida às suas necessitadas famílias. Enquanto comíamos, eles furtivamente enfiaram pedaços de frango, porções de arroz e rocambole nos sacos plásticos. Depois fomos todos à casa de um dos pastores e vi seus filhos engolirem avidamente a comida que ele havia levado. Depois eu e meu colega tiramos as joias e os depositamos sobre a mesa. Amigos, quero por favor que aceitem esse presente dos crentes da Holanda, disse eu. Usem-nos para sustentar suas famílias e a outros pastores que estão na prisão. Lembre-se de que amamos vocês e estamos orando por vocês.
Agradecidos, eles dividiam as joias entre si segundo as suas necessidades. Quando chegou a hora de voltar para casa, um dos pastores levou-me até o aeroporto internacional José Martí para se despedir de mim. Acompanhou-me até a alfândega, onde teríamos de nos separar. Na hora de partir, decidi perguntar-lhe: "Você não precisa de mais nada?" "Bom, estou precisando de um par de sapatos", respondeu prontamente. Olhei para seus pés e depois para os meus. Ambos calçávamos o mesmo número. Depois de entrar no avião, ficaria sentado até chegar a Amsterdã. Poderia facilmente comprar sapatos novos lá na Holanda. Então me agachei, tirei os sapatos e entreguei a ele. "Tome, irmão, são seus." Jamais me esquecerei do seu olhar de gratidão. Então disse adeus, e só de meias, passei pela alfândega e entrei no avião. No final das contas, não foi um voo normal até Amsterdã. Na escala em Madrid, houve um grande atraso e a companhia teve de nos colocar num luxuoso hotel para passarmos a noite. Vendo-me só de meias, as pessoas me lançaram olhares bem esquisitos no saguão do hotel. Mas não conseguia tirar da cabeça as palavras que o pastor me dissera na despedida de Cuba. "André, agora você me deu tudo, só não me deu sua vida." Depois da minha última visita a Cuba, comecei a incentivar outros europeus a ir lá também. A igreja necessitava desesperadamente de oração, apoio e livros. Entre aqueles que demonstravam interesse em ajudar a igreja de Cuba estavam Ans e Elaine, duas holandesas dos seus 50 e tantos anos, que moravam juntas nas montanhas da França. Essas duas incríveis senhoras já haviam feito várias viagens na Europa para entregar Bíblias e sua dedicação a Deus verdadeiramente me inspirava. Quando sugeri que pensassem na hipótese de ir a Cuba, elas imediatamente compraram a ideia. Não lhes dei uma agenda pesada de atividades, simplesmente lhes repassei informações sobre a situação corrente. Dei-lhes algumas Bíblias em castelhano e outros livros, além de alguns nomes e endereços. Sabia que Deus lhes mostraria o que mais precisavam fazer. A propósito, a principal referência que lhes dei foi de uma grande congregação de Havana, conhecida apropriadamente como Igreja da Porta Aberta. Chegando a Havana, elas foram direto para o quarto do hotel e decidiram orar ao Senhor. Enquanto oravam, sentiram o Espírito inspirá-las a ir até o Parque Lenin. Assim, pegaram o mapa e lá se foram. Entremente, sem que elas soubessem, um pastor cubano chamado Eusébio Pérez orava também. Havia recentemente saído da prisão e estava bem desanimado, tanto que queria abandonar o ministério. Os pastores eram desprezados e muitas vezes perseguidos pelo governo, não só por causa da sua fé, mas também porque eram considerados parasitas da sociedade. Eusébio sentia-se isolado e impotente e se perguntava se todo seu esforço valia a pena. Naquele dia sentiu que o Senhor lhe dizia em oração que fosse até o Parque Lenin, pois lá encontraria alguém para encorajá-lo. Então saiu, entrou no carro, um Chevrolet 1950 que ele chamava de Lázaro, pois teve de ser ressuscitado muitas e muitas vezes, e dirigiu-se ao Parque Lenin. Passeando distraidamente pelo parque, notou duas europeias que também caminhavam por ali. Pareciam estar à procura de alguém. Alguns instantes depois, quando seus olhos se cruzaram, Eusébio percebeu que ele era esse alguém. O Senhor havia conduzido as duas até ele e vice-versa. Ora, Ans e Elaine imediatamente se puseram a trabalho. Acompanharam-no até o carro, entraram no banco de trás e prontamente começaram a tirar as roupas. O leitor precisa entender que naqueles dias, por questão de segurança, as pessoas tinham de carregar consigo o máximo de coisa possível. As mulheres vestiam roupas extras para dar às pessoas,
e havia também escondido Bíblias entre as suas roupas. Assim, ali no banco de trás do Lázaro, aquelas duas senhoras quase anciãs, puxando e arrancando e se contorcendo, conseguiram tirar todos os livros e roupas extras para os crentes. Eusébio ficou pasmo diante da providência divina. Depois levou-as até o hotel, onde elas lhe deram outros materiais que ele precisava. Enquanto conversavam, ele mencionou que, quando estava na prisão, ouvira falar de um holandês chamado Irmão André. As senhoras então lhe disseram que fora eu quem as havia encorajado a visitar Cuba. O de Eusébio com essas duas mulheres, arranjado pelo Espírito, reavivou a fé vacilante do pastor, que voltou a dedicar-se ao ministério com renovada energia. Anos mais tarde, o governo o expulsou do país por estar atraindo pessoas demais para o Senhor. Hoje mora em Toronto, onde é líder da comunidade cristã hispânica. Essas duas senhoras que foram a Cuba ilustram o princípio que enfatizo seguidamente. Se você crê no poder de Deus e vai até a igreja sofredora com fé, Deus lhe abre as portas. Cortinas de ferro, bambu e cana-de-açúcar, fronteiras fechadas, ditadores, terroristas, nada disso são obstáculos reais que nos impeçam de servir nossos irmãos e irmãs sofredores. Os maiores obstáculos residem em nossos corações. Medo, dúvida, egoísmo, materialismo, autocontentamento e relutância em expor-se ao sofrimento, além de inúmeras outras desculpas. Algumas dessas desculpas me são familiares. Tive muitas razões ao longo dos anos para abandonar as viagens e retomar uma vida normal, seja isso o que for. De fato, quase me retirei totalmente desse ministério por causa de uma dessas desculpas, minha saúde. Pois durante muitos anos sofri com dores nas costas. No mesmo mês em que entrei na escola missionária da UEC, em 1953, minhas costas arriaram. O problema chamava-se deslizamento de disco, ou disco herniado na coluna. Mas no meu caso, não só mas muitos dos discos afrouxaram e assaltavam-me dores excruciantes. Muitas vezes não conseguia pentear o cabelo nem vestir a jaqueta. Alguém tinha de me ajudar a calçar as meias. Às vezes chegava ao ponto de eu não poder ficar de pé nem caminhar. Eu me segurava até onde podia e depois caía no chão ou na calçada tomado de dor. Se não havia ninguém por perto, tinha de esperar até que alguém me achasse. Então era carregado até minha cama, onde ficava até que passasse um pouco da dor e eu pudesse recobrar a força. Às vezes ficava de cama várias semanas a fio. Consegui superar esses 2 anos de estudos e ainda executar a maior parte das minhas tarefas e incursões evangelizadoras, embora nunca sem dor. Mas quando me atacavam as costas, eu ficava praticamente inválido. Não sabia o que fazer. Os médicos se recusavam a operar-me. Naquela época a cirurgia era muito arriscada. As pessoas oravam por mim, ungiam-me, impunham-me as mãos. Já havia feito tudo o que achava que um cristão poderia fazer, mas meu corpo continuava péssimo. Às vezes me perguntava se Deus queria que eu fizesse outra coisa além das missões, algo que não me judiasse tanto as costas. Num dia especialmente doloroso na escola bíblica, li a história de Naamã em 2 Reis 5. Naamã não era nem israelita, nem cria no Deus de Israel, e no entanto o profeta Eliseu o curou da lepra. Eu disse: ó Deus, se pode haver cura para um gentil como Naamã, certamente deve haver cura para este filho seu. Pensei que Deus falava comigo por meio dessa história. Enfatizo a palavra pensei, porque você nem sempre sabe imediatamente se Deus está lhe falando por meio de uma passagem das Escrituras. Mas creio que é melhor obedecer quando você pensa que Deus está lhe falando do que desobedecer quando você sabe que Deus está lhe falando. Seja como for,
tive uma forte impressão de que Deus iria curar-me daquela horrível dor nas costas. E mais, queria que Deus iria fazê-lo exatamente como na história de Naamã, com 7 mergulhos na água. No relato bíblico, o mensageiro de Eliseu disse a Naamã que bastava mergulhar 7 vezes no rio Jordão para curar-se. Naamã ficou furioso. O Jordão era um rio imundo. Ele jamais poderia imaginar que ficaria curado de alguma coisa pulando naquela água. E banhar 7 vezes nela era humilhante. Mas acabou engolindo seu orgulho e mergulhou no Jordão. E, logicamente, Deus o curou. Portanto, já tarde, certa noite de inverno, convenci-me a seguir o exemplo de Naamã. Todos já dormindo, silenciosamente rolei da cama. Rastejei pelo chão frio até o banheiro. Sentia muita dor para caminhar e tranquei a porta. Lá dentro havia uma enorme banheira de ferro fundido, das antigas, grande o bastante para conter uma família. Seria o meu Rio Jordão. Chegando até a lateral da banheira, abri a torneira de água fria. A ideia do mergulho desagradara a Naamã, portanto a água deveria ser fria. Cheia a banheira, dei um jeito de erguer-me até a beirada e caí naquela água gelada. O choque fez meu organismo quase parar de respirar. Todo desajeitado, consegui sair e descansei no chão 1 minuto. Minhas costas doíam mais do que nunca. Contorcendo-me, entrei e saí uma segunda vez. Nada ainda. Depois repeti a dose uma terceira e uma quarta vez. Quase desmaiei por causa da dor e do frio paralisante, mas sabia que tinha de chegar até o 7º mergulho, pois Naamã não fora curado senão na 7ª vez. Não me pergunte como fiz, mas de algum modo reuni forças para entrar e sair 7 vezes. Notei alguma mudança no meu problema, mas infelizmente era uma mudança para pior. Depois do 7º mergulho, pensei que estava à morte. Finalmente destampei o ralo da banheira, segurei-me o melhor que pude e arrastei-me de volta ao quarto. Meu corpo doía demais, mas meu coração estava contente porque eu havia feito o que pensava que Deus me pedia. Na manhã seguinte não me senti curado, bem o contrário. Nada aconteceu no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem mesmo nos 2 anos seguintes. No meu último dia naquela escola, despedindo-se de mim, disse-me o diretor: André, você nem precisa se candidatar a missionário aqui. Está simplesmente fraco demais para viajar. E com esta curta frase fui descartado. Tenho de admitir que fui tentado a concordar com ele. Fisicamente eu era um desastre. Certamente seria fácil interpretar meu problema como uma indicação divina de que eu não fora talhado para um ministério itinerante. Por que não deixar outra pessoa fazê-lo? Alguém mais forte e saudável, que talvez pudesse ser mais eficaz? Esses pensamentos de fato me ocorreram, assim como parecem ocorrer a todos nós. Mas algo dentro em mim, e sei que era o Senhor, dizia: vá. Daria eu ouvidos àquela voz? Confiaria nele para lidar com os obstáculos, fossem quais fossem, até minha saúde? Quando peguei aquela revista da Juventude Comunista no subsolo e li sobre o comício em Varsóvia, sobre que tinha de dizer sim. Tinha de ir. E então comecei minhas longas viagens pelo mundo comunista. Meu problema nas costas persistiu por um total de 18 anos, mas o Senhor acabou me curando, em 1971. Sabe como? Num desastre de avião. Lá estava eu em Beechcraft, Debonai, com meu amigo piloto, Don. Tínhamos acabado de decolar do aeroporto de Salida, no Colorado, onde eu havia montado um pequeno escritório americano, e seguimos para uma reunião em Denver. Don era um excelente piloto de teco-tecos, que voava desde que se tornara adulto,
e por isso eu tinha total confiança na sua capacidade. Naquela manhã de domingo, tínhamos acabado de deixar a pista e alcançávamos já a altura de 120 a 150 metros, quando, por razões desconhecidas, o motor abruptamente falhou. Súbito, meu coração quase me saiu pela boca quando vi que o avião caía reto como uma pedra. "O que estamos fazendo?" gritei. Caindo foi o que Dom teve tempo de dizer. O avião espatifou-se no chão de barriga, com um barulho ensurdecedor. Uma dor intensa percorreu minha coluna, mas estava consciente. Dom, que tinha um corte na cabeça, arrancou o cinto de segurança e gritou: "André, saia e corra. O avião pode explodir a qualquer momento." Consegui sair do avião, mas logo que tentei dar um passo, caí no chão, reteçado de dor, incapaz de mexer-me. Caído ali, notei que estava bem ao lado de um grande formigueiro, e centenas de formigas pretas se alvoroçavam de um lado para o outro. Estávamos num campo que se estendia até o final da pista do aeroporto. Pouco à frente havia um imenso desfiladeiro. Sussurrei uma oração de ações de graças por Deus ter nos poupado a vida, mas a dor nas costas era tão grande que nem me importava mais se morresse, ou se o avião explodisse, ou se as formigas me devorassem. Então ouvi uma sirene de ambulância e vi o faiscar das luzes vermelhas. O pessoal da torre de controle do aeroporto nos vira cair. Imediatamente mandou paramédicos e uma equipe de bombeiros atrás de nós. Logo chegamos ao hospital. O ferimento de Dom na cabeça não era grave, mas eu havia quebrado 2 vértebras na região lombar. Não poderia ir a lugar nenhum tão cedo. Coincidentemente, um dos motoristas da ambulância era pastor pentecostal. Reconhecendo-me, ele telefonou a 2 conferências cristãs de que tinha conhecimento, das quais participavam Catherine Kuhlman e Jamie Buchan. Eles pararam no meio dos seus respectivos encontros para orar por mim. Isso foi muito importante. Logo os médicos me limparam, colocaram-me na cama e me deram alguns analgésicos para que me sentisse melhor. Depois deixaram-me telefonar para minha mulher, Corey, na Holanda. Logo que ouvi sua voz, perdi o controle das emoções e esqueci-me meu habitual estoicismo holandês. Comecei a chorar enquanto lhe contava sobre o acidente e sobre a fratura nas costas. Sofria todo tipo de dores e me sentia horrivelmente mal. Como eu raramente falava daquele jeito, ela supôs que eu deveria estar de fato muito mal e logo arranjou um voo para o Colorado. Dali a 2 dias ela estava ao meu lado e, embora eu ainda sentisse muita dor, imediatamente voltou-me o ânimo. Durante a maior parte do tempo ela ficava sentada ao meu lado lendo as escrituras por horas a fio. Por causa das muitas viagens e palestras agendadas naquele ano, nem sempre eu encontrava tempo suficiente para alimentar e revigorar o meu espírito com as escrituras. Agora podia ficar sozinho com Corey, Deus e a palavra de Deus. Que momentos maravilhosos vivemos juntos. Enquanto ouvia a voz dela, louvava a Deus e derramava lágrimas de alegria por sua bondade. Foi uma revivescência no coração. De início, nada podia fazer senão ficar deitado na cama com um grosso rolo nas costas. Depois de alguns dias, eles me engessaram, mobilizando minhas costas e aliviando boa parte da dor. É claro que o gesso era frio e provocava coceira constante, mas isso não era nada em comparação com a dor. Quando o capelão do hospital soube que eu estava lá, orou comigo e levou outros pacientes ao meu quarto para que eu pudesse orar com eles. No dia que pude sair da cama e comecei a andar numa cadeira de rodas, ele me nomeou capelão adjunto honorário e passou a me levar até alguns dos seus pacientes. Fiquei no hospital num total de 13 dias. No último dia, eles tiraram outra chapa de raio-x
e meu médico, um renomado cirurgião ortopédico, examinou-a detidamente. Para sua surpresa, as vértebras quebradas estavam sarando tão bem que ele mal conseguia achar vestígios das fraturas. Foi a primeira coisa a indicar que Deus me estava curando. Bom, disse eu, muitas pessoas oraram. Então me deram alta e Corey e eu ficamos algumas semanas no trailer de Dom ali perto. Corey, sendo enfermeira, ajudou-me a andar com um enorme gesso que ia das axilas aos quadris. Eu costumava sentar-me lá fora em cima do tronco de uma árvore grande, admirando o oeste das montanhas, rochosas e o divisor continental das águas. Era absolutamente lindo, e ao mesmo tempo eu desfrutava de um descanso muito necessário. Quando voltei à Holanda, meus médicos de lá me fizeram manter o gesso mais 2 meses. Mas quando finalmente o tirei e recuperei o vigor, comecei a fazer coisas que jamais pudera fazer antes. Aprendi a jogar golfe, comecei a correr, podia cuidar do jardim, jogar tênis e andar de bicicleta, e continuo fazendo essas mesmas coisas até hoje. Jamais sofri do problema de hérnia de disco depois do acidente de avião. Deus é muito original nas suas soluções, não? Seus métodos não são os nossos. Como eu poderia imaginar que Deus usaria um acidente de avião para curar minhas costas? Ou como aquele pastor cubano poderia saber que alguém o encontraria no Parque Lenin? Quando, em vez de nos preocupar com os obstáculos, confiamos que Deus cuidará deles, nossa vida cristã torna-se muito mais eficaz, para não dizer muito mais divertida. Depois, quando surgem os problemas, podemos encará-lo como parte do processo pelo qual Deus nos ensina a viver pela fé. Terceiro passo: seja persistente na oração. Quando ouvimos a palavra profética de Deus e depois planejamos formas de agir segundo essa palavra, inevitavelmente nos pomos de joelhos a orar. Por quê? Porque no processo de planejamento, logo percebemos que anunciar Cristo ao mundo é tarefa grande demais para qualquer pessoa executar sozinha. É algo que exige o auxílio de Deus. Então precisamos pedi-lo. Nunca é demais enfatizar a importância do tempo dispensado à oração. Jesus acordava cedo toda manhã para orar. Em Lucas 6,12, ele orou a noite inteira, e no dia seguinte, grande multidão do povo vieram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder. 6:17-19. Percebe como a oração precedia o poder? Da mesma forma, no Antigo Testamento, Neemias orou dia e noite durante 120 dias antes de pedir a permissão do rei para reconstruir o muro em torno de Jerusalém. Neemias 1:1, 6:2:1. Quanto tempo demorou a reconstrução do muro? Apenas 52 dias. O verdadeiro trabalho foi a oração. Infelizmente, hoje não planejamos passar todo esse tempo em oração. Vivemos na realidade como se fôssemos mais fortes do que Jesus. Com isso, tanto nosso relacionamento com Deus quanto nossa obra em seu nome são prejudicados. A verdadeira razão para orar, escreveu Oswald Chambers em Christian Disciplines, é a intimidade com o nosso Pai. Oramos para nos relacionar com Deus, e essa intimidade influencia o conteúdo das nossas orações. Ter um relacionamento íntimo com Deus nos possibilita orar com ousadia, como fizeram Abraão, Moisés e Jesus. Das várias formas de orar, há 2 que às vezes negligenciamos: orar por e contra. Começamos a orar por aquelas pessoas de todo o mundo que ainda não ouviram o Evangelho, para que Deus prepare seus corações para ouvir sua mensagem, seja de nós, seja dos cristãos próximos delas. Depois oramos pela igreja daquele país, especialmente por aqueles que sofrem por causa da fé.
Oramos também pela orientação de Deus, para que Ele ilumine nossos planos de cumprir seu chamado nas nossas próprias esferas de atividade. Há outro tipo de oração ao qual precisamos nos dedicar: orar contra. Precisamos orar contra as forças que se opõem à vontade de Deus. Se pretendemos ajudar a igreja sofredora a espalhar a mensagem de Jesus num país supostamente fechado, é certo que encontraremos muitos obstáculos. Precisamos pedir que Deus os remova. É muito grande o número de cristãos que desprezam esse segundo tipo de oração. Não basta pedir que Deus nos abençoe e abençoe a igreja e os missionários. Temos de aprender a orar contra o mal e contra as pessoas más. Pessoas más que ativamente nos impedem de seguir o Deus verdadeiro, ou que se fazem Deus para serem adoradas. Incluo aqui muitos líderes políticos e religiosos do nosso tempo. Em 2 Tessalonicenses 3:2, Paulo diz: orai para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. E como ficamos livres dos homens maus? Se eles não se arrependerem, não seguem o Cristo, então a única solução é orar pela sua remoção. E não, faço questão de acrescentar, pela sua destruição. Ed Silvoso já falou da necessidade de orar contra as fortalezas do mal. Ele define fortaleza como uma mentalidade impregnada de desesperança, que nos faz aceitar como imutável algo que sabemos ser contrário à vontade de Deus. Isso requer um tipo mais ousado de oração, que se recusa a aceitar genuinamente toda a circunstância como vontade de Deus. Muitas pessoas, forças e circunstâncias do mundo são ativamente contrárias à vontade divina, e precisamos nos mostrar igualmente militantes ao combatê-las com oração. Se pretendemos vencer o mal, precisamos nos ajoelhar e orar, com sangue, suor e lágrimas. Há outra coisa que descobri sobre essa questão de orar por e contra. Quando oro, não preciso pedir sinais sobrenaturais e milagres extraordinários. Procurar somente, ou primordialmente, o sobrenatural pode facilmente levar à busca do êxtase ou até a heresia. Mas quando com confiança pedimos que Deus execute sua vontade e remova os obstáculos, suas respostas nos levam ao reino do sobrenatural. Aí tudo pode acontecer. Hoje existem aproximadamente 2,3 milhões de mesquitas no mundo, e cada uma delas convoca o povo à oração 5 vezes por dia. Isso significa que os muçulmanos fazem 11,5 milhões de reuniões diárias de oração. Eis um verdadeiro desafio aos cristãos, não em número de orações, mas em profundidade, a realidade da oração. Oração que se aposta do trono de Deus, em nome da igreja, do mundo muçulmano, ou comunista, ou qualquer lugar onde sofram os cristãos. E também oração por minha própria vida, para que eu vá onde Deus possa usar-me, para fazer hoje aquilo que traga sal ou luz ao meu mundo.